Olá pessoal, tudo bem? Sou o Regis e hoje eu gostaria de estar falando um pouquinho sobre Go. Aí nos estudos e uso aí do Go, queria falar sobre interface hoje. Interface é algo que eu vejo que no Go é um pouquinho diferente do Java, por exemplo, que é uma das linguagens que estou mais acostumado a utilizar, Java, Kotlin. E não é difícil, é simples, porém é um pouco diferente a forma de construir, vamos assim dizer. E eu também vi algumas pessoas com o mesmo ponto de dúvida. Eu achei legal gravar esse vídeo, pode ser que seja útil para quem esteja começando, ou vindo de uma transição também do Java, Kotlin, por aí para Go, pode ser que seja útil, é válido a troca de ideias e conhecimento aí. Então, bora lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Beleza, então, aqui vamos lá. Só recapitulando antes de começar, pessoal, interfaces. Interfaces são nada mais do que alguns contratos, vamos assim dizer. Uma especificação que a gente vai colocar a assinatura de todos os métodos que as implementações, vamos assim dizer, devem cumprir com aquilo. Um exemplo hipotético, por exemplo, vamos falar de um carro. Então a gente tem uma interface carro, que ela vai ter algumas funções: ligar, frear, né, e transmissão de marcha, esse tipo de coisa. O que acontece? Cada fabricante, cada modelo de carro vai ter a sua própria implementação dessas funções. Então, acho que é válido até um exemplo, que acho que fica mais fácil da gente conseguir entender de como ficaria esse contrato e cada implementação para cada tipo. Vamos lá. No Go, como que a gente cria uma interface? Tá? Então, eu vou criar um arquivinho chamado carro.go, colocar um pacote main para a gente fazer só teste, tá? Claro que se você estiver utilizando múltiplos pacotes ali, faz total sentido, a gente pode falar isso depois. Aqui eu vou colocar o tipo, que é tipo interface, tá? Chamando de carro. E eu vou ter o método ligar, por exemplo. No Go, toda a interface, ela só tem assinatura, tá? Ela não tem implementação, não tem nada, somente assinatura. E aí, eu vou criar um outro arquivo, poderia ser tudo no mesmo, tá? Só vou criar um arquivo separado para ficar um pouquinho mais claro, desculpa, e não ter a necessidade de estar tudo junto. Eu vou criar um outro arquivo aqui, que vai ser uma primeira, vamos dizer assim, dizer, implementação. Mas como que funciona isso? Vou criar aqui, por exemplo, a XC40. Ruim. Eu vou criar um tipo, tá? Que é esse struct, que vai ser minha XC40. Eu não vou colocar nenhum atributo aqui, só o tipo mesmo, para mostrar como que a gente faz a associação. E a função, a implementação do contrato do método ligar. O nosso contrato do método ligar em carro, aqui só para se tornar mais simples, ele não recebe nada e não devolve nada aqui também, tá? Então é a mesma coisa que eu vou colocar aqui. E no Go, como que eu assino, né? Como que eu respeito esse contrato? No Java, a gente tem o implements. No Go, a gente não tem nem a palavra reservada a implements, tá? A gente associa a essa. O Go ele entende quando você tem um método que respeita exatamente esse contrato que esteja associado a um tipo. Como que eu associo a um tipo? Vou colocar aqui, por exemplo, a minha estrutura, né, esse tipo XC40, que é um carro, com a função ligar. Isso aqui já está dizendo ao Go que eu respeito essa interface carro com o método ligar. E aí eu posso colocar qualquer tipo de implementação aqui dentro. Por exemplo, vou colocar só um print line aqui, ligando a XC40. Vou criar uma outra aqui, um outro implementação, um outro arquivo aqui, chamado Go, por exemplo. Vou criar a mesma coisa, criar um type struct, vai ser o nosso Go. Vou criar uma função que a gente simula ser implementação, respeitando o contrato ligar, que não recebe nem devolve nada.
e com print line também. Pegando o Go. E eu vou criar um outro arquivo, mais uma vez, poderia estar junto, só separando para ficar talvez um pouco mais claro. Criar um outro arquivo que seria a execução disso tudo, tá? Vou colocar aqui teste carro.go aqui, por exemplo. A função main. E aí, como que eu faço? Vou criar uma variável go, por exemplo, que é do tipo carro, na nossa interface. Esse go aqui, o que eu vou atribuir a ela? Vai ser o nosso próprio tipo go, que não tem nenhum atributo, por isso que ele fica vazio. E vou chamar a nossa função ligar. Essa é uma primeira diferença do go que eu achei diferente. Que quando a gente olha o nosso tipo, ele não tem nada aqui. Só está vazio a estrutura. Eu posso ter depois atributos aqui dentro, mas não tenho nada. Como que faz essa associação dessa função ser chamada através da variável go? Então, vamos lá. Estou criando essa variável que é do tipo carro, que vai ser da nossa interface, né, que tem o método ligar, e é por aqui que eu faço, vamos dizer, essa junção, assinando esse contrato da interface carro, associando ao tipo Go. É por aqui que a gente junta as coisas e o Go entende que, por eu respeitar essa assinatura, esse tipo, né, esse tipo Go, ele respeita o contrato do carro do método ligar. A mesma coisa seria se eu criar aqui, por exemplo, a nossa C40, e seria do nosso tipo carro. A gente daria para ela o tipo XC40 e a função ligar. E agora ele vai, se a gente executar isso aqui, estou executando com o Golang, mas quem estiver usando qualquer outra IDE, é só dar um go run, o nome do nosso arquivo teste carro, tá? A gente vê que ele chama a implementação de cada tipo em específico, tá? Então é simples, porém um pouco diferente o uso do que a gente está acostumado, que a gente cria uma classe, implementa a interface, né? Aqui não. A assinatura é um pouco diferente a forma que a gente associa. O Go já entenderia. E aí, por exemplo, se eu criar uma outra função aqui chamada frear, por exemplo, e o frear. A gente vinha aqui só pelo fato de eu estar dizendo, atribuindo, né, às variáveis dos carros um tipo que não tem aquela função frear, ele já quebra para mim a compilação. E até o warning aqui que a ideia já fala seria que está faltando ter implementação mesmo dos métodos frear, tanto no tipo Go quanto no tipo XC40. E aí seria o caso a gente ter essa implementação frear 40 eu o Go, e aqui só para ser mais rápido, tá? Porque só line. E aqui eu poderia chamar, por exemplo, qualquer um deles, tá? O método frear. Eu já vejo, né, no autocomplete aqui, as duas opções, frear e ligar. Vou executar de novo. Eu vou ter 3 print lines aqui, agora com a opção de frear. Tá, belezinha. É simples assim, então, como eu disse, para criar, só tem algumas variações, que aí algumas formas. Por exemplo, imagina que vou criar um outro, vou criar aqui no arquivo carro aqui, tá? Vou criar uma outra interface que vai se chamar caminhão, por exemplo, tá? O caminhão, essa função caminhão, eu vou respeitar apenas o método ligar. Poderia ter quantas outras quisesse, mas só para efeito de exemplo. Esse caminhão, eu vou criar um outro tipo aqui, é um outro arquivo que vai se chamar Scania, por exemplo, scania.go. E aí eu vou criar um tipo Scania aqui, e nada também. Vou criar uma implementação aqui, associando a Scania do método ligar apenas, tá?
line aqui. E aí, no nosso teste, eu vou fazer a mesma coisa. Só que agora para scan. Então, crio um var. Vou criar a nossa skin, que é do tipo caminhão. Vou atribuir a nossa Scania o tipo da Scania mesmo, tá? Chama a função ligar. Aqui já é um ponto interessante. A gente só vê a função ligar, tá? Pelo autocomplete. Por quê? Estou respeitando o contrato da interface caminhão. Se eu executar isso aqui, eu vou ver o método da ligar Scania, a execução desse tipo. Mas o que aconteceu aqui? Mesma coisa do carro, eu criei um outro tipo aqui, Scania, respeitando esse contrato. Só que aí o Gol tem algo curioso também. O que acontece? Imagina que eu criasse uma outra variável aqui, chamado carro super aqui, qualquer coisa, que ela fosse carro, e aí eu atribuísse a esse carro super Scania, o tipo Scania. Ele reclama para mim aqui, claro que aqui eu estou com o carro super, ligar, por exemplo. Aqui ele já quebra. Mas o que que acontece aqui? Porra, você tá, claro que vai quebrar. Por quê? Você tá criando um carro e atribuindo uma variável Scania, mas aí é um ponto curioso. Por quê? O Go, ele entende que não existe um implements onde que eu fixo, por exemplo, que a Scania, ela implementa a interface caminhão. Ela implementa um contrato, se a gente olhar, ligar. Então, toda interface que tiver o método ligar, eu respeito. Por que que ele quebrou? Porque eu não tenho, de fato, o método frear. Mas se fosse o contrário, por exemplo, se eu tivesse aqui um carro super que fosse um caminhão, aqui um caminhão, e eu atribuísse o Gol, por exemplo, aqui, isso iria funcionar. Por quê? O contrato do Gol, ele também respeita a função ligar que a gente tem na interface, por exemplo, do caminhão. Então, como ele respeita esse contrato, ele tem também a implementação do ligar, ele vai funcionar desse jeito. Já ao contrário, não. Né? A Scania, ela não teria a função frear, por exemplo, hipoteticamente no nosso exemplo. Então, aí ele reclamaria do erro de compilação. Isso seria as diferenças. E aí tem uma outra variação também, que seria onde que você poderia estar passando nas implementações. Imagina que eu tenho uma função aqui, print interface, por exemplo. Tá? Se tivesse o meu interface aqui, só um print de exemplos, tá? Eu tenho o print interface. Vou chamar esse método print interface passando o carro super, por exemplo. Ele vai funcionar. Se eu passar o go, por quê? Esse método, ele recebe qualquer tipo de interface. Qualquer tipo. Então, poderia passar, seja caminhão, seja carro, qualquer outra, ele vai receber. Porém, eu posso deixar ele um pouco mais restritivo se eu receber um caminhão ou se eu receber um carro. Se eu receber, por exemplo, um carro, ou ele vai funcionar. Se eu passar um caminhão, já não. Opa, tem a nossa Scania. Isso. Ah, não. Por quê? Talvez. Como nosso tipo Scania aqui, ele não tem a função do frear, então ele não respeitaria a interface, né, as assinaturas que eu tenho no carro. Se fosse, por exemplo, aqui um caminhão, ele já corrige, mas eu passando um carro, ele tem os dois tipos, sejam o ligar e o frear, ele respeitaria e a execução seria com sucesso. A gente executar aqui, ele vai também interpretar essas duas assinaturas. Ele entende, né, que esse tipo respeita aqueles dois métodos, aquelas duas, tem as duas implementações nesse tipo, print interface.
Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar um pouquinho sobre interfaces. Mais uma vez, não é difícil, um pouco diferente para quem está vindo aí, por exemplo, de um Java. Mas é isso. Se tiver alguma outra observação, comentário, uma outra forma que você utilizou a interface e achar válido documentar, coloca nas descrições do vídeo aí, vamos conversando, porque é bem bacana aprender formas diferentes, saber qual é o potencial todo da linguagem. Isso aí, galera. Obrigado, hein?